Carta aos Hebreus, capítulo 12. Todas as vezes que eu leio Hebreus, ou que eu vou citar Hebreus, eu tenho que fazer um exercício muito forte para não dizer que é Paulo. O autor é desconhecido, mas muita gente acredita que é Paulo. Então, se eu falar aqui que é Paulo, me perdoa, mas eu vou me esforçar para não dizer isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga amém. Sem fechar a sua Bíblia, muito menos o teu coração, sente-se, por favor, porque esse texto é um texto conhecido, mas profundo. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreve o capítulo 12, a menos que a gente recorra ao 11, para contextualizarmos, a gente não vai conseguir entender o que de fato ele quis dizer. O capítulo 11, o capítulo anterior, ele não apenas traz uma definição de fé, mas ele traz uma relação de pessoas que viveram pela fé, que venceram pela fé, que suportaram pela fé. Eu tenho sido repetitivo aqui na igreja em dizer que nós, como cristãos, como pessoas que querem servir o Senhor, nós precisamos de fé não apenas para conquistar, nós precisamos de fé para suportar. Nós precisamos de fé também para perder, porque quem aqui já não perdeu alguma coisa? Quem aqui um dia, mesmo na caminhada com Jesus, já não perdeu alguma coisa ou já não perdeu alguém? Então toda vez que alguém diz o que é fé, a gente se recorre ao capítulo 11 de Hebreus, é o firme fundamento das coisas, e ali está a definição. Mas aqui em Hebreus, no capítulo 11, não está apenas, eu repito, a definição de fé, mas aqui mostra a prática, porque o Evangelho, a vida com Deus, não pode ser uma vida teórica. Paulo escreve em uma de suas cartas, ele diz, eu não prego, eu não vim a vocês com palavras humanas, palavras de sabedoria humana, mas com demonstração. Isso precisa ser uma preocupação do nosso coração. Vivemos com Jesus de fato e de verdade, não apenas nas canções que a gente canta, não apenas nos cultos que a gente vem. Eu não sei os irmãos, mas todas as vezes, e hoje aconteceu isso comigo, todas as vezes que eu estou ali embaixo e tem um período de louvor, eu me pergunto, Senhor, será que eu tenho te louvado só aqui? Será que eu não levo esse culto para o meu dia a dia, para a minha casa? Porque se for só isso, é muito pouco, alguma coisa está errada. Então, para que haja vida, então, a gente precisa contextualizar, porque Hebreus não dá só a definição de fé, ele dá a definição de fé, e depois ele traz uma relação de homens, de mulheres, de pessoas que andaram pela fé, que venceram pela fé, que sofreram agarrado à fé, e ele vai dar uma relação, dizendo, olha, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, versículo 29, intentaram os egípcios e afogaram. Aí o 30 diz, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas que direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas,
aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Então o escritor, ele começa a dizer, gente, lá no versículo 1 a gente define o que é fé, mas aqui não. Aqui Enoque apresentou sacrifício ao Senhor, andou com Deus, de modo que Deus o tomara para si. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim, e isso lhe foi imputado por justiça. Depois de morto, ainda fala. Então ele começa a trazer para a realidade, porque a fé sem obras, a Bíblia diz que é morta. A fé sem obras não é operante, a fé sem obras não se manifesta, ela é apenas retórica, ela é apenas canções que a gente joga no vento, mas a gente não vive de verdade. E o desejo do Senhor, o meu desejo, e eu acredito que é o seu, que a gente viva de fato e de verdade o cristianismo, a fé que uma vez nos foi dada. Então o capítulo ele traz uma relação, até que chega o capítulo 12. Quando ele encerra o 11, ele vem para o 12, e aí no 12 você leu comigo, diz assim: portanto nós, pois que também estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Que nuvem é essa? A do capítulo 11. Aos heróis da fé, as pessoas que venceram pela fé, que tiveram que passar pela fogueira, a fim da espada. Então o escritor diz, pela fé, nós estamos aqui agora rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Gente que está aqui na Bíblia, sinalizando o caminho, sinalizando a direção, para que eu e você, irmãos, quantas pessoas serviram a Deus antes da Bíblia? Imagina que dificuldade. Hoje nós temos a palavra revelada, hoje nós temos as histórias. Alguém disse que um homem inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então a palavra de Deus está aqui. A Bíblia diz que todas essas coisas foram registradas para aviso nosso, para a gente despertar, para a gente acordar. Então ele diz, olha, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Numa outra versão diz assim, deixemos todo o acessório inútil, todo o acessório desnecessário. Esse é um tempo, irmãos, de nós nos livrarmos das coisas que são inúteis, aquilo que não acrescenta na tua vida, aquilo que não edifica. Quando a igreja do Senhor começar a entender isso, a gente vai parar de ficar discutindo assuntos bobos. Será que pode? Será que não pode? Será que Deus permite? Onde está na Bíblia? Ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos os acessórios que são inúteis. Oh, glória a Deus. Que na tua vida não esteja nada apenas por ornamento, apenas por enfeite, mas que cada coisa que esteja agregada na tua vida seja ferramenta de edificação, seja arma espiritual poderosa para destruição de fortalezas, como diz a palavra de Deus. Senão a gente vai carregar um peso desnecessário de coisas inúteis, como aquela faxina que vez ou outra a gente faz no armário de casa, que a gente faz no guarda-roupas, e você descobre que tem um monte de coisa lá ocupando lugar inutilmente, um monte de coisa lá que não serve, um monte de coisa lá que já não era mais para estar lá, e você começa a tirar tudo. Que essa noite o Senhor ilumine as áreas escuras da nossa vida, e que Ele retire todo ornamento inútil, e que só fique aquilo que será usado para cumprimento do desígnio de Deus para a tua vida, do propósito de Deus, aquilo que vai agregar no teu destino. E ele diz então, olha gente, deixemos todo o embaraço. E aí é estranho quando ele diz assim, e corramos com paciência. Aqui vale a pena a gente parar um pouco para pensar. Correr com paciência parece que são coisas antagônicas. Ou a gente corre, ou a gente tem paciência. A sensação é que correr e paciência não dá na mesma frase. A sensação de se o paciente não corre,
E o que corre não está paciente. Mas a Bíblia não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Correr nem sempre é pressa, querido. Correr nem sempre é pressa. Às vezes é diligência. Você vê alguém correndo, ele pode estar com pressa, ou ele pode estar sendo apenas diligente. Cuidado com a pressa. Seja diligente, mas se livre da pressa. Porque a palavra diligência significa aplicação na execução de uma tarefa. É foco. Você está aplicado na execução de uma tarefa. Isso é diligência. Pressa não. Pressa significa precipitação. A palavra pressa tem a ver com afobação. Quantas vezes alguém diz: por que você está tão afobado? O afobado, ele está sem direção. O afobado, ele só tem pressa, ele não tem direção. Tem gente que está tão sem direção que ele corre, quando chega não sabe o que fazer. O que eu vim fazer aqui? Eu corri tanto para nada. Eu corri tanto e quando eu cheguei eu não sei o que fazer. Não faz sentido a vida. Então ele diz: corramos com paciência. Irmãos, se diligência é aplicação na execução de uma tarefa, e pressa é o oposto, é a afobação, é a precipitação. Quando ele diz corramos com paciência, é o mesmo que dizer executemos a tarefa com perseverança. É isso que o Senhor está dizendo. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos. Corramos com paciência, executemos a tarefa com perseverança. Eu acho que a grande chave desse tempo que nós estamos vivendo, de tantas pessoas volúveis, de tantas pessoas oscilantes, é a perseverança. É sermos perseverantes, é sermos insistentes, não teimosos, mas perseverantes. Não obstinados, porque o obstinado, ele não ouve. Ele está tão obstinado por algo que Deus move o mundo para falar com ele, e ele não ouve. Foi o que Deus disse para Moisés. Diz Moisés: esse povo é obstinado, esse povo não ouve. Foi o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo inflexível. Todos nós sabemos que se tem um lugar que de vez em quando é chacoalhado pelos terremotos, é o Japão. E já há muito tempo a tecnologia japonesa desenvolveu alicerces que têm a mobilidade para que o prédio não rache, não desabe. Para a hora que vier o terremoto, são molas gigantes que são colocadas na base dos prédios. Vem o terremoto e não há rachaduras. Se não há rachaduras, não há destruição, não há morte. Por quê? Porque aquilo que era rígido se tornou flexível. E é isso que o Senhor está dizendo. Corramos com paciência, executemos a tarefa com perseverança. A Bíblia, ela é cheia de analogias. E Deus usa analogias para comunicar com facilidade sua vontade para nós. Então o que Deus faz? Deus usa a linguagem humana para falar conosco, para a gente conseguir codificar, entender, se conectar com a vontade do Senhor. E uma das analogias é do atletismo. Uma das analogias é o da corrida. E é exatamente isso que o escritor está dizendo. Corramos com paciência. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: vem cá, mas como que é isso? Ou eu corro ou eu tenho paciência. Porque eu volto a dizer, a sensação que a gente tem de quem está correndo é de alguém que tem pressa, é de alguém que está afobado. Mas é ser diligente, é não parar. Por quê? Porque Deus é o Deus do movimento. Irmão, quantas coisas vêm para fazer a gente parar. Quantas coisas vêm para engessar as nossas pernas espirituais, para interromper a nossa caminhada. Aí o escritor diz: corramos, não pare, mas corre como diligente e não como um afobado. Corre com propósito, corre para cumprir a vontade de Deus, corre para alcançar o alvo em nome de Jesus. Atletismo. E no atletismo, por exemplo, nós temos a corrida de 100, 200 metros. São corridas de velocidade. Em 2009, um jamaicano por nome Usain Bolt, mais conhecido como Usain Bolt, ele ficou conhecido como o homem mais rápido do mundo. Por
quê? Porque ele correu os 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos. Irmãos, para pensar no que é isso. O cara correu numa velocidade média quase que de 40 quilômetros por hora. É um ser humano que eu estou falando. Ficou conhecido como o homem mais rápido do mundo. Porém, quando pegaram ele para correr os 200 metros, ele continuou rápido, mas não tão rápido quanto completou os 100 metros. Porque a ideia da gente é o seguinte: se o cara corre 100 metros em 9 segundos, ele vai correr 200 metros em 18 segundos. Você que pensa? Porque agora a distância aumentou. E aí já não dá para manter o mesmo fôlego, o mesmo condicionamento. Porque alguns são bons para correr 100 metros, outros para correr 1000 metros. O que corre 100 metros, ele corre numa cadência. O que corre 1000 metros, ele corre em outra cadência. O que corre 5000 metros, ele corre em outra cadência. E se você perguntar para ele, por que você está correndo numa cadência diferente dos 100 metros? Ele ia dizer para você, porque 100 metros passa rápido, mas 5 quilômetros demora um pouco mais. Se eu não dosar, se eu não administrar a minha caminhada, eu não consigo chegar no final. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Esse cara correu 100 metros, bota ele para correr 200, ganhou. Mas o seu tempo aumentou. Por que aumentou? Porque a distância exige de nós um pouco mais do que velocidade. Exige da gente resistência. Será que não é isso que o escritor está dizendo? Corramos com paciência. Não seja afobado. Porque diferente dos 100 metros, diferente dos 200 metros, uma maratona tem 42 quilômetros. Aí é diferente. Um pouquinho mais, 42, 190 alguma coisa. 40, quase 43 quilômetros. Eu não sei se colocasse o Usain Bolt para correr 42 quilômetros, como que ele faria? Se ele completaria a caminhada? Se ele conseguiria ao menos chegar no final? Porque o seu treinamento diário é para velocidade e não para resistência. Essa é a minha preocupação com a igreja de hoje. Com as mensagens que são pregadas no YouTube, parece que as mensagens estão treinando um povo para velocidade e não para resistência, não para uma caminhada maior. Não dá para correr tanto quando a distância é maior. A corrida do cristão pela coroa da vida compara-se a uma prova ainda mais difícil. Aí você vai dizer, pastor, a do cristão qual é então? É a de 100 metros? Não. É a de 200 metros? Não. É simples e unicamente a de 42 metros? Também não. A nossa corrida é tão difícil que ainda não existe no mundo olímpico. Qual é então, pastor? É a maratona com barreiras. Além de ser muito distante, nós vamos encontrar barreiras pelo caminho. Você vai ter que ter resistência, não apenas para não parar, mas para saltar muralhas, como diz a Bíblia, para saltar os obstáculos, que são muitos. E olha que eu estou falando para cristãos aqui que sabem exatamente o que é obstáculo, sabem exatamente o que são as barreiras, que por vezes são colocadas no nosso caminho, a fim de nos parar. Mas com o Senhor nós saltaremos muralhas, venceremos reinos e cantaremos um hino da vitória em nome de Jesus. Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Não é quem chega primeiro, irmão, é quem chega, é quem completa. Então por vezes a gente está na nossa caminhada, passos firmes e curtos. Não queira correr mais do que as pernas. Não queira que as coisas sejam tão relâmpagos na tua vida. Vai um passo de cada vez, firmado no Senhor. Cresce na proporção que Deus te dá, na porção diária do Senhor.
vai devagar, mas continua, dosa o fôlego, economiza energia. O Senhor vai te renovando ao longo da caminhada e você não vai parar. Porque a nossa corrida, repito, não é de velocidade. O Senhor chamou Noé e disse: vou mandar água. O nome disso é dilúvio, Noé. Constrói uma embarcação, prega, coloca um casal de cada animal, e aí eu vou lacrar a porta. Quem é que corre mais, irmãos? O caramujo, ou a pantera, ou o tigre? Então imagina aquele quadrozinho que a gente já cansou de ver nas salas de casa, naquele barco, aquele monte de casalzinho de animal, tudo enfileirado, bonitinho, organizado, disciplinados. Então você imagina, está ali a tartaruga. Aí o tigre passa. Aí alguém diz: ô tartaruga, você não viu o tigre não? Você viu. Não tem vergonha não? De quê? Oh, ele já deve estar lá. Aí sabe o que a tartaruga diria? Não adianta nada ele estar lá. O barco só vai sair quando eu chegar. Consegue entender isso, irmão? Não é quem chega primeiro, é quem chega. É por isso que nessa caminhada a gente ajuda quem está fraco no caminho. A gente dá uma palavra. A gente pode dar até um passo para trás, para não deixar alguém que desanimou, alguém que cansou. E a gente diz: vamos lá, irmão, vamos lá, vale a pena. Vamos correr com paciência. A luta vem e diz para você: desista da caminhada. A palavra vem e diga: corra com paciência. As barreiras vêm e diga: você não vai aguentar. A palavra vem e diz: corra com paciência. Seja perseverante, continue. Então eu repito para você: não é quem chega primeiro, é quem chega, é quem completa. Eu não quero chegar primeiro que você, só quero chegar. Eu quero estar lá em nome de Jesus. Que você não tenha tanta pressa de chegar na frente de ninguém, você só tem que chegar lá em nome de Jesus. E você vai chegar. Quem recebe essa palavra aí? Eu sei que muitas coisas têm acontecido nesse tempo para tentar fazer você parar, mas nem eu nem você vamos parar. Nós vamos chegar em nome de Jesus. Nós vamos chegar. Agora a gente não pode perder de vista isso. É uma corrida de resistência. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele não disse o quanto correu, ele não disse como foi rápido, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora uma coroa está me aguardando. Então o que eu e você temos que fazer, irmãos? Combater o bom combate, continuar avançando. Quem sabe talvez você não esteja no ritmo que você gostaria de estar. Quem sabe você gostaria de estar. Esses dias um menino me procurou, disse: pastor, quantos anos eu aceitei Jesus, olha quanta bobagem eu fiz na minha vida. Eu estava aqui pensando, pastor, eu já era para estar num outro nível. Eu falei: é verdade, mas sabe o que tem de belo nisso? Você está aqui, você continua. Nem todo mundo tem a mesma velocidade, mas o importante é você não parar. O importante é você continuar. Há uma torcida no céu para você não parar. Por isso Deus envia palavras como a de hoje para você. Corra com paciência. Alguém disse uma frase, não é minha, ela diz assim: é na distância e não na velocidade que encontramos as respostas. A recompensa vem quando você confronta e ultrapassa os limites do cansaço. As respostas não está na velocidade, está na permanência, está na distância que você percorre em nome de Jesus. Deus não quer fazer algo. Quantas pessoas têm ficado pelo caminho, irmãos? 2023, 2022, quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas abandonaram uma fé? Interessante às vezes que a gente está caminhando e tem uns que passam quase que não dá para ver a cor. Você fala: meu Deus. E aí a sensação é que você está devagar demais. Esses dias eu estava subindo uma serra, eu olhei no retrovisor e eu vi um carro piscando assim, ó. Eu joguei para a direita e era uma BMW. Ela passou por mim subindo a serra como se estivesse descendo, de tão veloz que estava.
Aí sabe qual é a sensação que a gente tem quando isso acontece? Que a gente está devagar demais. Mas não é você que está devagar demais, é o outro que está correndo além da conta. E quando a gente corre demais, a gente é multado. A gente põe em risco a nossa vida, a vida de quem está junto com a gente, porque o importante é chegar. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não fique tão preocupado com a velocidade. Se preocupe com a permanência. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque para alguns essa viagem já tem 50 anos. Para outros, essa viagem que é o cristianismo tem 10 anos, tem 2 anos. Quem sabe você se converteu domingo, olha, para você tem uma semana ainda. E a gente precisa de força de Deus. Eu vim aqui hoje com esse sentimento. Eu tenho buscado o Senhor e eu tenho dito: Senhor, eu não deixo eu subir no altar para pregar nada que primeiro não fale comigo, no meu coração, na minha vida. E eu posso dizer para os irmãos o quanto é difícil às vezes continuar. O quanto é difícil às vezes você andar abaixo de uma velocidade que você gostaria de andar. Eu tenho certeza que existem coisas de Deus para a tua vida que vão acontecer mês que vem, mas que você queria que acontecesse amanhã. Existem coisas talvez que vai acontecer para o meio do ano, mas você gostaria que acontecesse esse mês de janeiro, para já começar o ano arrebentando, começar o ano bem. É difícil às vezes a gente achar que está numa velocidade abaixo do que deveria, mas sabe o que é o importante, irmão? Você não parou. Você não parou. Pastor, mas eu estou andando a 10 km por hora. E os 10 km não é parado. 5 km não é parado. Que o Espírito Santo fortaleça teu coração essa noite aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa prova tem algumas características. Ela é longa, ela é exaustiva, ela é cansativa. Você já viu quando a pessoa começa? Corrida de São Silvestre, maratona não sei de onde, a pessoa começa de peito erguido, com um sorriso, lá no meio, ela já não está com o mesmo semblante. Interessante, não sei se você já assistiu alguma vez, corrida de São Silvestre, tem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que treinaram para estar ali, vão até o fim, não importa em que posição ficar. Tem os aventureiros e os gaiatos, o cara vestido de Chaves, ou de Chiquinha, ou de Nhonho. Ele só quer aparecer na filmagem, só quer aparecer na foto, só quer aparecer lá na internet. Ele não está comprometido com a corrida, ele não está. Mas existem aqueles que vão dosar. Os novatos, eles disparam como se a corrida fosse de 100 metros. O profissional não, ele vai naquela batida, naquela toada. Pastor, mas não é profissional, por que está assim? É porque é profissional que ele está assim. Quer saber o resultado? Fica lá na linha de chegada e não na linha de partida. O importante é como termina, irmão. Quantas pessoas terminaram muito bem, começaram muito bem, mas não terminaram tão bem. Quantas pessoas começaram por cima e terminaram por baixo? Começaram vivas e terminaram mortas. Começaram acesas e terminaram apagadas. Começaram quente e terminaram ou mornas ou geladas. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê resistência em nome de Jesus. Características: é longa, é exaustiva, é extenuante, é cansativa. Deus já me deu a oportunidade de ir a alguns desertos. E deserto, eu estava pensando nisso aqui durante o culto. Deserto, ele tem 2 tipos de terreno: ou ele é muito pedregoso, ou é arenoso. Ambos são desafiadores. Então nessa corrida, por vezes, a gente passa por desertos. Lembra de Elias? Elias deu um tiro muito rápido. Elias correu muito lá no alto do Carmelo, clamou, o fogo desceu, imediato, glória a Deus. Agora não, agora Elias está no deserto. E o Senhor vem para explicar para Elias, através de um anjo, que a corrida não é de velocidade, a corrida é de resistência. Elias deita debaixo de um pé de zimbro, dorme. Antes, porém, pede a morte, desiste de tudo, acha que é o final. Aí o anjo acorda ele
e mostra para ele água e pão. Ele belisca um pedacinho de pão, toma um pouquinho de água e volta a dormir. O anjo sacode e dá uma mensagem para ele, dizendo: Elias, você não entendeu, come e bebe, porque a sua corrida é de resistência, você vai precisar dessa comida aí. E a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Tem gente que não consegue entender, né, irmãos? Você vem parando, chega num culto como esse e recebe um pão do céu, recebe uma água do Senhor, e com a força dessa comida, você que estava parando, você vai caminhar o ano inteiro em nome de Jesus. Você vai passar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e dia 31 de dezembro você vai estar aqui dizendo: glória a Deus, até aqui me sustentou o Senhor, Ele me alimentou, Ele me fortaleceu, e eu continuo nessa caminhada em nome de Jesus. Você só vai parar quando for a hora de parar, naquele grande dia, e lá nós estaremos juntos para a glória e honra do Senhor. Quem pode levantar as mãos e glorificar o santo nome de Jesus? É longa, é extenuante. Quem disse para você que é diferente, mentiu para você, porque é extenuante. Dá câimbras na alma, no ânimo. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece. É extenuante. Por isso é de resistência e não de velocidade. Pastor, por vezes eu me senti cansado. Pastor, na verdade hoje eu estou cansado. Então eu quero lembrar você o que diz Isaías 40, versículo 29. Diz que o Senhor dá vigor ao cansado, e que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele diz que os jovens é símbolo de força, de energia. Certamente que os jovens se cansarão e cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a minha oração aqui esta noite, que o Senhor venha com renovo sobre nós, que o Senhor venha com uma vitamina do céu, com um tônico do céu, com aquele alimento que Ele alimentou debaixo do pé de zimbro o seu profeta. Que esse pão seja servido aqui hoje, que essa água seja servida aqui esta noite, para que nem eu nem você pare no meio do caminho. Eu não sei que velocidade eu e você vamos sair daqui esta noite, mas não importa. O importante é que nós não vamos parar no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Alguém vai dizer: mas a jornada não é só de resistência, tem barreiras. Com o Senhor, eu repito, nós saltaremos muralhas. O Senhor vai te dar asas, asas como águia, asas como águia. E aí eu caminho para o fim. Alguém dizendo assim: pastor, como correr? Filipenses capítulo 3, versículo 13, não precisa abrir. O apóstolo Paulo escreve dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo as coisas que atrás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Não dá para continuar correndo olhando para trás. Você vai tropeçar, você vai cair. Quantas coisas ficaram para trás para tentar paralisar você? Eu fico pensando na família de Noé, os filhos de Noé, arca lacrada, os meninos que do lado de fora tinha vida social, os meninos que do lado de fora tinha banda larga, pista de skate, tinha tudo. Agora estão confinados dentro de uma arca. E quem sabe eles estão se lembrando de tudo que ficou para trás. E quem sabe no momento de fraqueza eles fazem como o povo no deserto, dizendo: pai, será que o senhor não pode abrir essa porta? Meus amigos, minha vida social, as coisas. E Noé vai dizer para ele: sim, só que lá fora isso não existe mais. Lá fora tem só destruição. A gente só pode sair daqui de dentro a hora que o Senhor deslacrar a porta.
Então a gente tem que deixar para trás as coisas que ficam. Quantos de nós somos paralisados por uma decepção do passado, por uma ingratidão, por uma traição do passado? Se você quer continuar nessa corrida de resistência, ouça o que Paulo está dizendo. Quanto a mim, não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando para trás as coisas que ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, em nome de Jesus. Existem coisas no nosso passado que marcam a nossa vida, que trazem cicatrizes na nossa alma, na nossa memória, no nosso emocional. Mas em nome de Jesus, olhe para frente. Em nome de Jesus, tem coisas poderosas do Senhor te aguardando à tua frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que serve o retrovisor do carro? Para você não ficar olhando para trás. Você vai bater, você vai capotar, você vai ferir, você vai sangrar, você vai adoecer, você vai morrer. Então olha para frente. O tamanho do retrovisor é desse tamanho, olha. O central pode ser um pouquinho maior, mas nenhum dos 3 espelhos é maior do que o para-brisas da frente. Porque o importante mesmo é olhar para frente. Numa viagem, numa jornada de 42 quilômetros, como numa maratona, algumas vezes você vai olhar pelo retrovisor, mas não se compara às vezes que você vai olhar para frente. Você vai olhar muito mais para frente do que para trás. Para trás só para servir de testemunho. Para trás só para agradecer a Deus pelos quilômetros já alcançados. Talvez esteja muito difícil para você hoje. Talvez o momento que você esteja vivendo hoje não seja um momento muito favorável. Mas você hoje pode agradecer a Deus pelos quilômetros que você já conseguiu correr. Talvez era para você ter parado há 10 quilômetros atrás. Então aguarda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Logo logo nós, igreja, não é você, não sou eu, somos nós, vamos ver uma grande faixa escrito chegada. E quem vai estar lá? Aquele que tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, aquele que venceu a morte, aquele que está vivo e reina para sempre. Pastor, como correr? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não sei você, mas nessa maratona, nessa corrida de resistência, se eu não estivesse olhando para Jesus, tinha parado nos primeiros 100 metros. Alguns com muita insistência correria 2 quilômetros, mas logo ia parar. Aí o texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, lá no fim, e foi lido aqui hoje, né? Ele humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então o versículo 2 está dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, ele está olhando lá para a linha de chegada, suportou a cruz. Então olhar para Jesus é ter Jesus como referência. Jesus suportou. Receba a fé para conquistar, mas acima de tudo, receba essa noite fé para suportar, para resistir, para ir até o fim. Só tem uma pessoa, aliás, pode ser que tenha mais, mas sobretudo, o mais interessado que você pare é o diabo. Mas há uma torcida no céu para você continuar. Eu tenho certeza que tem uma torcida na terra também. Existem pessoas olhando para você. Talvez você nem saiba, mas orando pela tua vida, dizendo, Senhor, não deixa ele parar, não deixa ela parar. Renova as forças dele, renova as forças dela. Foi tão difícil. Talvez nessa maratona alguém esteja lá no 30º quilômetro, com a notícia de que você está no 10º, mas ele não sabe como foi difícil para você percorrer esses 10 quilômetros. Só que o Deus que te ajudou até aqui é o Deus que vai te ajudar até o final, em nome de Jesus. O Deus que segurou pela tua mão nos momentos que você deu uma fraquejada, que você tirou um pouquinho o olho e foi afundando. Ele segurou pela tua mão como segurou na mão de Pedro e levantou e disse, Pedro, na minha presença não, a minha presença ninguém afunda. Vamos voltar para o barco, vamos ficar de pé, irmãos. Assim como os irmãos, eu preciso da graça do Senhor para continuar nessa maratona.
para continuar não apenas avançando, não apenas progredindo, mas saltando as barreiras. Como se não bastasse a distância, barreiras são colocadas, barreiras são levantadas. Querido irmão, eu sei que eu não falei nada de novo, nada que você não soubesse, mas eu tenho certeza que eu falei algo que tem muito a ver com o seu dia a dia, porque tem a ver com o meu dia a dia. Eu gosto do evangelho real. O evangelho real é esse. Paulo vai usar outras vezes, ele vai usar analogias, e ele vai dizer daqueles que correm no estádio. Todos correm, mas só um ganha. E aquele então que milita, deve militar de forma legítima para alcançar o prêmio. Aqui nessa igreja não tem maior e não tem menor, só tem um que é acima de todos. O restante são pessoas precisando todos os dias serem fortalecidas pelo Senhor. A diferença é que alguns admitem isso e outros preferem viver numa fantasia gospel. Mas em nome de Jesus, você que não é assim, dá a mão quem está do teu lado aí. Vamos cantar uma canção antiga e você vai fazer dessa canção uma oração em nome de Jesus.